A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 26, o verso é o de número 51, que diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Eu li o capítulo 26, do verso 51 até o versículo de número 53, aonde Jesus ele está dando aqui uma baita de uma lição aos discípulos, precisamente a Pedro, porque quem dá a espada na orelha do soldado é Pedro. Ele dá uma lição ao discípulo e também dá uma lição a Malco. Malco é o soldado que perdeu a orelha com a espadada de Pedro. E Jesus ali ele está ensinando a todo tempo os princípios do evangelho, né? O seu reino, os valores do céu, que é diferente dos valores da terra. E ele está pronto ali para ser crucificado, né? Os homens vieram apanhar Jesus. É interessante que a Bíblia diz que vieram pegar Jesus como se ele fosse um bandido, um matador, um ladrão, um pedaço de pau, porrete. Jesus simplesmente se entregou, né? Na verdade, a nenhum momento você vai ver Jesus gerando resistência para aqueles que foram capturá-lo, né? Até porque Jesus veio a esse mundo para isso, para se entregar. O próprio nascimento de Jesus foi uma entrega, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até na cruz, quando Jesus ele morreu, na verdade a morte não levou a sua vida, porque a morte não teria condições de matar Jesus. Jesus se entregou por amor a nós. Ele sempre se entregou. Houve a entrega quando nasceu, houve a entrega quando morreu, houve a entrega para ser preso. Então aqui ele está sendo capturado pelos homens. Ele não apresenta nenhum tipo de resistência porque ele está entregando a sua vida. Esse contexto é o contexto que Judas aparece, beija Jesus. É interessante que Judas vem e beija Jesus, como era comum daquela época, né? Dá um beijo como se fosse um cumprimento. E através do beijo, Judas destaca quem era Jesus e quem era o Messias, e ele traz Jesus com aquele beijo, né? É interessante a expressão de Jesus: amigo, por que vieste? Ele chama Judas de amigo, e isso confronta muito o nosso coração e nos ensina, né? Porque ele poderia muito bem pagar mal com mal, ele tinha poder para isso, ele tinha autoridade para isso, mas ele chamou Judas de amigo. Você vai perceber que mesmo Judas traindo Jesus, Jesus não muda o caráter que ele tem com Judas, sabe? Judas é o traidor, mas não é porque Judas é traidor que Jesus vai tratá-lo da mesma forma. Jesus chama Judas de amigo, mesmo tendo razão para ali fazer justiça, para se manifestar, para vir com todo o mal sobre Judas, mas não, ele chama Judas de amigo. A gente precisa aprender isso com Jesus, sabe? Diante de certos momentos na vida, você ser traído por pessoas e você não mudar o teu coração por causa delas. Porque às vezes tem muita gente que muda o seu coração porque se feriu, muda o seu coração porque se decepcionou, muda o seu coração porque se machucou com alguém, muda o seu coração porque se frustrou com alguém. Um monte de pessoas que às vezes muda a maneira como pensa, a forma como enxerga a vida por causa da maldade dos outros. E você percebe que a maldade do coração de Judas não mudou a bondade do coração de Jesus. Não é tremendo isso? Jesus não foi levado pelo ódio, pelo rancor, pela maldade, nem das pessoas que o crucificaram e nem de Judas, que era o seu próprio discípulo e que estava perto dele e que o traiu com um beijo. A gente precisa fazer como Jesus. Quando alguém vier com faca, com lança, com espada, a gente vai e dá outra face. Perdoa. Ainda diz como Jesus disse na cruz: perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm entendimento de quem o Senhor é. Jesus simplesmente continuou tratando Judas
com amor, com carinho, como amigo, e não deixou com que o ódio de Judas alterasse o sentimento que ele tem no seu coração. Portanto, não deixe com que a maldade do coração dos outros venha tirar a bondade do seu coração. Não deixe com que as decepções que você sofreu venha tirar o amor de Jesus sobre a sua vida. Não deixe com que os traumas que você viveu venham arrancar a bondade que está dentro de você. Sabe, não se torne uma pessoa amarga, não se torne uma pessoa azeda, não se torne uma pessoa frustrada, ferida, por causa das coisas que você viveu. É possível você sofrer um monte de coisas do lado de fora e não deixar com que essas traições do lado de fora venham contaminar o seu coração. Sabe, você pode receber uma ferida e não deixar com que essa ferida venha permanecer dentro de você. Você pode receber uma traição, como Jesus recebeu, e não deixar com que essa traição germine ódio dentro de você. Tudo depende da maneira como você vai encarar as coisas. Tudo depende da forma como o teu coração vai agir diante dessas situações. Tudo depende da forma como você vai enxergar. Você não tem condições de mudar as coisas que estão do lado de fora, mas você tem condições de mudar o teu coração que está aqui dentro. Então não deixe com que os ódios, os rancores, as mentiras, as calúnias, as traições, as decepções, não deixe com que as coisas que acontecem do lado de fora venham atingir o teu coração do lado de dentro. Não mude o teu sentimento por causa das circunstâncias, sabe? Jesus está sendo traído, Jesus está sendo ferido, Jesus está sendo caluniado e ao mesmo tempo Ele está perdoando, cara. Ele está amando. Não deixa a maldade desse Judas entrar no teu coração. Não deixa a maldade desse Judas tirar a bondade que Jesus colocou dentro de você, sabe? Não deixe o que você está vendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, tirar o que Deus já colocou dentro de você. Um coração bom, um coração bondoso, um coração misericordioso. Aprenda com essa palavra juntamente com Jesus, que enquanto Judas vinha com uma palavra doce, mas com intenção má, Jesus simplesmente continuou sendo ele, perdoando Judas, mesmo sabendo que Judas estava ali para ser o traidor. Outra coisa interessante também é que a palavra de Judas é doce, né? Mas a intenção é malvada. A palavra é doce, chega chamando Jesus de Rabi, chega dando beijo em Jesus, mas a intenção é má. Chega se aproximando, mostrando que tem amor, mas na verdade não tem nada daquilo, não existe nada daquilo. A intenção é maléfica. A intenção é maldosa. Tem muita gente assim, que te beija, mas tem a intenção ruim. Que te abraça, mas tem traição por trás. Que fala com você na tua frente, mas por trás está ali pinicando, catucando, falando mal, criticando, caluniando. E quer um conselho? Não mova uma palha diante dessas pessoas. Porque quando você resolve se justificar, quando você resolve agir com a sua própria força, você está entrando em um caminho que está fazendo justiça com as suas próprias mãos. E você mesmo vai se ferir depois. Porque quando você faz justiça com as suas próprias mãos, Deus não pode fazer justiça por você. Quando você se cala, Deus fala. Quando você fala, Deus se cala. Então você precisa aprender a não deixar com que as coisas de fora venham mudar o teu coração. Porque na vida vai existir pessoas como Judas, que aparece te dando um beijo, mas a intenção é outra. Que aparece te dando um abraço, mas a intenção é outra. Que aparece estar do teu lado e de repente a intenção é outra. Só que você não pode mudar o teu coração por causa das coisas que acontecem ao seu redor. Judas chega diante de Jesus, dá um beijo em Jesus, e após dar esse beijo, já naquele exato momento mostra que ele era o Messias, e Jesus estava ali para ser entregue, para se entregar literalmente aos malfeitores. E quando Pedro percebe que Jesus está para ser pego, que prenderam Jesus, Pedro vai pegar a espada e vai cortar a orelha do soldado. Aí Jesus pega a orelha de Malco, coloca no mesmo lugar e diz: Pedro, guarda tua espada,
Por quê? Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Isso aqui é muito tremendo, é uma lição poderosa, tanto para Malco quanto para Pedro. Primeiro, para Malco. Jesus está ensinando algo interessante para Malco. Que ele está cortando a orelha. Pedro vai cortar a orelha de Malco. Ao perder a orelha, Jesus toca na vida de Malco. Preste atenção nisso aqui. Quando Malco perde a sua orelha porque Pedro corta a orelha de Malco com a espada, Jesus vai pegar a orelha e vai colocar no mesmo lugar. Isso aqui é tremendo. Porque se Malco não perdesse a orelha, Jesus também não tocava na orelha de Malco. Jesus só toca para recompor a orelha de Malco porque alguém, que é Pedro, feriu a sua orelha. Então, quando Pedro arranca a orelha de Malco, Jesus pega a orelha e recompõe. Coloca no mesmo lugar, curando a vida de Malco. Aí, quando eu pensei sobre isso, Deus falou comigo que existem feridas que Jesus permite para que Ele venha nos tocar. Às vezes Deus permite que certas orelhas sejam cortadas, feridas sejam abertas, para que a mão dele venha, pegue aquilo que saiu de nós e recomponha a nossa vida. Às vezes tem áreas que você se feriu para que você veja a mão de Deus. Às vezes tem áreas que você se feriu para que você sinta o toque dele. Às vezes tem áreas que você se feriu para que você sinta o poder dele. Às vezes é a intenção de Deus recompor você. Eu estou pregando para alguém que de repente perdeu uma parte da sua vida. Eu estou pregando para alguém que está com uma ferida. Eu estou pregando para alguém que de repente perdeu algo na sua vida. E se eu disser para você que se você não se ferisse, Jesus não tocaria em você? E se eu disser para você que de repente você nem conheceria Jesus se você não perdesse algo na sua vida? Às vezes foi necessário você perder algo para que você sentisse o toque da mão de Jesus recompondo a sua vida, reconstruindo a sua vida. Às vezes foi necessário você perder algo para que você sentisse a mão de Jesus tocando sobre você. Existem feridas que se abriram sobre o seu corpo para que você sinta a mão dele. Existem processos que você está passando para que você sinta a mão dele. Existem dores que você está carregando, que Jesus permitiu você se ferir para que a mão dele toque sobre a sua vida. Quando Jesus recompõe a orelha de Malco, Jesus está mostrando também o poder que ele tem de recompor a vida de alguém. Você pode estar ouvindo essa palavra e está aí todo quebrado. Está quebrado porque passou por um divórcio, está quebrado porque passou por uma separação, está quebrado porque passou por uma traição, está quebrado porque passou por a destruição de um filho, perdeu um filho, está quebrado porque passou por um problema num casamento. Eu estou pregando para alguém que está quebrado. Está quebrado porque foi mandado embora, está quebrado porque tinha 20 anos de empresa e não recebeu seus direitos. Eu estou pregando para alguém que está vivendo uma vida quebrada, destruída, mas olha o que Jesus fez, pegou a orelha e colocou no lugar. Jesus tem poder de recompor a sua vida, sabe? De restaurar. Não importa o que a vida fez com você, não importa as feridas que se abriram, não importa as dores que você está sentindo, Jesus tem o poder de reconstruir a sua história. Quando você deixa ele se aproximar de você, quando você deixa ele chegar perto de você, ele reconstrói a sua história. Talvez foi até necessário você perder algumas coisas para que Jesus chegasse mais perto de você. Da mesma forma como se aquele soldado, se não perdesse a orelha, Jesus não chegaria perto para colocar a orelha no lugar. Às vezes acontece isso com a gente. A gente perde alguma coisa para que a gente se aproxime de Jesus. A gente sofre um pouco mais para que Jesus se aproxime da gente. A gente perde coisas que nos faziam bem para que Jesus venha até nós e nos toque com a sua mão poderosa, nos ensinando, nos curando, nos tratando de dentro para fora. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no mesmo lugar, mostrando que ele está ali para curar, ele está ali para tratar.
Ele está mostrando uma linda lição para Pedro. E a lição para Pedro é essa: aprender a tratar com amor aqueles que lhe fazem mal. Aprender a agir com misericórdia, mesmo diante daquele que veio te prender e te fazer mal. Aprender a agir com amor, a agir com misericórdia. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, Jesus coloca a orelha no lugar de Malco, ainda diz para Pedro: guarda a tua espada. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Só tem uma coisa que pode quebrar o ciclo da espada: é o amor e a misericórdia. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não adianta ficar vivendo de vingança, porque a vingança não dá em nada. Quem vive pela espada, morre pela espada. O ciclo só vai girando, a roda só vai girando. Por quê? Porque você planta a morte de alguém, você planta o mal de alguém, e o mal sempre vem tentando te atingir. O que quebra o ciclo do ódio é o amor. O que quebra o ciclo do ódio é o perdão. Então eu estou pregando para você que está doidinho para se vingar. Eu estou pregando para você que teu coração está gritando para querer se vingar. Se vinga não. Quebra esse ciclo. Com o quê? Com perdão. Com amor. Porque se você se vingar, só vai aumentar o ódio e a vingança, e você vai colher a espada sobre a sua vida. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Não deixa a vingança falar mais alto do que o perdão no teu coração. Não deixe o ódio falar mais alto do que o perdão na sua alma. Pega a espada, guarda ela. Eu sei que ela já estava fora da bainha para você atacar alguém, mas pega a espada e guarda. Eu sei que você já estava pronto para querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Pega a espada e guarda. Eu sei que você já estava querendo se levantar contra fulano para mostrar que você é homem, que você é mulher, que você não está de bobeira, que você... Pega a tua espada e guarda. Eu sei que a tua carne já estava gritando e você já estava querendo resolver a coisa da tua forma e dizer: eu vou lá, vou mostrar para ela que é assim. Pega a tua espada, guarda a espada, Pedro. Por quê? Porque se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Evangelho não é dar o troco da mesma forma como estão fazendo. Evangelho não é bater na mesma moeda. Evangelho não é agir da mesma forma. Evangelho é pagar o mal com o bem. Evangelho é perdão. Evangelho é você amar aqueles que te perseguem. Jesus falou isso. É muito fácil para o ímpio amar aqueles que te fazem bem. Porém, eu vos digo, amai aqueles que te perseguem. Porque até o ímpio ama aquele que faz bem. Agora, nós que entendemos o Evangelho de Jesus, nós temos que amar aquele que nos faz mal. Então guarda a tua espada. Você recebe essa palavra? Então declara isso no comentário, escreve aí: eu vou guardar a minha espada, eu decido perdoar, eu decido amar, eu quebro esse ciclo de vingança hoje. Coloca aí no comentário, você está recebendo essa palavra? Então reproduz ela, mostra que essa palavra está gerando efeito. Eu decido perdoar, eu vou guardar a minha espada, eu não vou deixar o rancor, o ódio dominar a minha vida, eu vou perdoar, eu vou fazer o bem, porque eu entendi que quem vive pela espada, morre pela espada.